Então, sabe, prazer falar com você, né? Estou aqui de Moçambique, aqui boa tarde, né? E aí, de manhã ainda. E hoje, né, nós vamos comemorar aí o Dia do Guimarães Rosa, que foi instituído, né, pelo Itamaraty. O nome dos institutos culturais, acho que eu cheguei a te falar isso, sobre os centros culturais que a gente tem espalhados pelo mundo, né? São 34. Vai ter essa política agora, né, mais nomeadamente, digamos assim, né, como é o Instituto Camões, Dante Alighieri, né, o Instituto Confúcio na China. Então a gente vai se chamar Instituto Guimarães Rosa. Então a ideia é que a gente comemore, né, nesses centros o dia do nascimento dele, que foi, né, dia 27 de junho de 1908. Então estaria fazendo aí 112 anos, né? E aí eu entrevistei umas pessoas, uma brasileira que mora em Cabo Verde, para saber como que é a recepção do Guimarães lá, né, até as dificuldades que a gente enfrenta para disseminar a obra do Guimarães, até em Minas, né, isso eu conforto os meus alunos quando eu falo também, né, quando eu dei Guimarães o ano passado aqui. Falei assim, ó, não me preocupa não, porque o mineiro também tem dificuldade, são gradações, né, de leituras, assim. Então, esse dia a gente vai... E outra coisa que eu cheguei até a conversar também com o Maquele, que vai estar conosco hoje também, né, um músico de Belo Horizonte, que fez a viagem pelo sertão. Eu dando aula semestre passado, né, isso acho que não vai dar para errar mais, né, tem que pensar sempre nessa perspectiva. Eu falando do sertão durante um mês, a aluna, o que é sertão? Eu achava que era lenda, já tinha escutado falar isso, mas eu não imaginava. Mas é óbvio, né, eles não sabem mesmo o que é o sertão, né? Então, acho que é importante a gente marcar o Guimarães nesse lugar, como o Maquele bem disse também, né? E você agora falando do ponto de vista, né, da casa dele, que é em Belo Horizonte, que eu acho que é um ponto de referência, né? Porque chegar em Belo Horizonte, você vai a Minas, chega em Belo Horizonte e não tem nada do Guimarães Rosa, é muito estranho, né? E para o próprio visitante, né? Para o próprio turista, né? Né? Que vai em busca de coisas de arte, literatura, passa por Belo Horizonte batido, né? Não viu, não sabe. Então, quem sabe, instituindo esse lugar, né, a gente futuramente possa ali ter guias, né, ensinando a ir para o sertão, né, para o noroeste mineiro, né, coisas nesse tipo. Então, eu queria te ouvir. Eu vi a reportagem da Rede Minas, né, sobre a casa, esse já é de 2015, depois eu vou colocar o link também. Então, queria saber como que está essa história toda e o que você acha disso tudo, e queria também que você falasse um pouco do Guimarães, como foi seu primeiro contato com o Guimarães, e é isso. Bem, eu fico muito contente, feliz por falar de Guimarães Rosas além mar, né? Para falar para Moçambique, todo mundo que vai nos ouvir aqui. Começando aí das suas palavras, a comemoração do dia do Guimarães Rosa, o dia do nascimento dele, dia de 27 de junho, a gente também faz uma comemoração aqui nessa casa onde ele passou um pouco da sua juventude, da sua adolescência, até se casar aqui em Belo Horizonte. E a gente, todo dia 27 de junho, vai lá e faz uma comemoração, leva um bolo, canta parabéns, passa algum filme. Então já tem 5 anos que a gente faz esse tipo de evento, vamos dizer assim, em comemoração ao nome do Guimarães Rosa. E eu fico muito feliz assim que o nome dele tenha sido para esses institutos ao redor do mundo, porque ele é o nosso grande escritor, né? Fora de tantos grandes escritores brasileiros que tem, mas a gente pode colocar João Guimarães Rosa aí no topo aí de um dos maiores escritores brasileiros. Da língua portuguesa, né? E esse ano vocês vão lá, dia 27 agora, sábado, por causa da pandemia e tudo mais? Então, esse ano não vai dar... Então tem que agitar mais as redes, né? Então a gente vai estar colaborando para isso, né? Com certeza. Não vai dar para a gente ir sábado agora, porque a gente está, né, em isolamento, a gente está mantendo isolamento. Belo Horizonte está uma capital do Brasil que até então está indo bem nessa coisa do isolamento e das pessoas tá ficando em casa, então não é ético assim a gente fazer um evento convidando as pessoas para ir lá se expor na rua e tal. E, na verdade, essa história da casa começou em 2015
eu passei, era um dia de carnaval, eu passei lá em Santo Antônio e vi os tapumes da casa todos cobertos. E aí, Deixa eu só tentar explicar esse movimento, então, porque como eles não conheciam o sertão, pouco deve conhecer também, né, da cidade de Belo Horizonte, né? Então, o Guimarães nasceu em Cordisburgo, né, e depois, como você disse, viveu um tempo em Belo Horizonte, e nessa casa que é no bairro Santo Antônio. Inclusive, eu morei durante 20 anos, né, nesse bairro, então conheço bem. É um lugar maravilhoso, um fácil turismo, né, de acesso ali da contorno, incrível, né, é um lugar já mítico, porque foi um dos bares mais lendários de Belo Horizonte, né, que passaram por ali. Então, como tem essa energia do sertão, no qual o Macaulay se referiu tanto, né, dos crátons, essa energia do magma, da terra, eu acho que a gente pode, o Guimarães é tão místico, né, a gente puxar para esse lado também, né, como que pode um bar daquele ali, né, do Lulu, que tão histórico, né, e é o lugar do Guimarães, então vai ser duas coisas que estão imortalizando, digamos assim, né, nesse espaço. Com certeza. E essa casa, como você bem falou, foi durante muitos anos, assim, a década de 80 e até princípios da década de 90, um bar muito lendário em Belo Horizonte. Eu, inclusive, vi show pocket de Cássia Eller nesse bar. Eu sempre lembro de ter lá na entrada da casa essa placa: aqui morou Guimarães Rosa. Então, eu sempre achei isso interessante, essa placa, e é uma casa de esquina, super charmosa, num bairro charmoso também, de Belo Horizonte. E quando eu passei em 2015, eu vi o tapume, não só da casa, mas do quarteirão inteiro. Aquilo me chamou a atenção, assim, dessa memória que eu lembrava, de ali ter morado, ter essa placa ali, aqui morou Guimarães Rosa. E aí eu fui ver que o pessoal do próprio bairro já tinha feito um movimento para tentar chamar atenção para aquele sítio específico, e aí a gente resolveu criar uma página para falar que aquela casa morou Guimarães Rosa. Então, essa coisa que você falou do início também, é até difícil do Guimarães ser, né? Não só no Brasil, não só em Minas Gerais, mas assim, o nome do Guimarães a gente tem que sempre referenciar, voltar a falar dele, porque os anos vão passando e as pessoas vão esquecendo que isso é importante para a cidade. Qualquer cidade tem essa casa onde morou determinado escritor que é muito referencial para a cidade, ou determinado artista que morou ali. Então, se você vai em qualquer lugar do mundo, tem a casa onde morou Ibsen, por exemplo, tem a casa lá onde morou. Tem a casa onde morou Pablo Neruda. Na verdade, tem várias casas onde morou Pablo Neruda. Né? E no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade disso. Embora existe a casa do Guimarães Rosa, lá em Cordisburgo, que virou museu, Sim. que é lindo, muito bem cuidado, muito bem preservado. É um lugar, assim, maravilhoso de se conhecer. Mas essa referência dele morar em Belo Horizonte, não existia essa referência dele, embora tenha referência nos livros. Ele não só morou nessa casa, mas estima-se que ele morou em outros imóveis aqui em BH. Mas essa casa específica é muito importante porque foi casa dos avós dele. Então foi muito importante, eu acho muito importante preservar essa casa. E quando começou a luta, a gente não tinha como provar. Existia essa história visual e oral de que ali morou Guimarães Rosa com essa placa que existia no bar do Lulu. Mas Eu lembro. O próprio Lulu também já tinha morrido nessa época, entendeu? E aí a gente foi tentar criar uma memorabilia, assim, de como de provar que essa casa realmente Guimarães Rosa morou lá, e foi provado nessa belíssima reportagem que fez o Agenda da Rede Minas, que provou que realmente Guimarães Rosa morou lá através da certidão de casamento dele, que comprova que ele morou lá nessa casa. Que a Vilma também contou as histórias, né? A filha dele, né? Isso, a Vilma contou as histórias. Aí a gente tentou montar essa cronologia assim da casa, e desde quando está abandonado, né? Porque o Bar do Lulu acabou na década de 90, princípio da década de 90. E aí a gente criou esse movimento em 2015, ou seja, mais de uma década se passaram, desde o fechamento do bar até essa história que a gente estava levantando, da verdadeira, se era verdade, sim, que ele tinha morado ou não na casa, para a gente tentar fazer essa luta, para tentar salvar essa casa. E essa luta já tem 5 anos que a gente está nela.
E a gente é quem mais incorporou essa? Muita gente se incorporou, inclusive o Fábio Brasileiro, que é um pesquisador, que ele faz doutorado em cima da obra de Guimarães Rosa, ele veio somar forças para a gente lutar contra isso, mas muita gente agora já se incorporou, e inclusive alguns políticos aqui de BH, alguns agitadores culturais, então tem muita gente em prol, assim, de salvar essa casa. Mas, e arquitetos também. Teve arquitetos que foram junto com a gente no Instituto do Patrimônio Histórico averiguar a casa, que estado está o tombamento dessa casa, que estado que essa própria construtora vai ter que deixar essa casa depois. Porque e a construção já começou? A construção já começou, né? já deve estar assim, já deve estar quase acabando agora com a pandemia, que eu não costumo circular por lá, eu não moro no bairro Santo Antônio, eu não tenho ido lá, então já tem assim, mais de 100 dias que eu não vou lá. Então, eu acredito que a construção já deve estar quase no final. É um prédio muito grande, de 30 andares. Mas aí vocês viram a planta da arquitetura lá e tem o espaço do Guimarães Rosa lá? Tem. Vai ficar o espaço. Depois, sabe quantos metros? 40 metros quadrados. Muito pequeno. Eu acredito que vai cortar um pouco da casa, assim, pelos últimos mapas que a gente viu, cortava um pouco da casa. Mas esse movimento foi interessante porque não só a casa do Guimarães, como todo o quarteirão, que é um quarteirão tombado pelo patrimônio, que é um quarteirão muito referencial aqui para BH também, sabe? Foi filmado O Menino Maluquinho, que é um filme também simbólico aqui do Brasil, dirigido pelo Elvésio Raton, um filme muito premiado, foi filmado também nessa rua. Então, é uma rua que sempre serviu para bares, para lojas de disco, para casas culturais, para ateliê, então sempre serviu para isso também. Então, o movimento também tenta sensibilizar o poder público para tentar salvar também todo o conjunto arquitetônico, não só a Casa do Guimarães. Lógico que a Casa do Guimarães a gente acha imprescindível salvar, que ali seja construído um museu pela memória dele. Acho que 40 metros é pequeno, mas dá para fazer alguma coisa, né? Dá para ser esse ponto de referência, né? Com certeza. Porque não precisa de trabalhar com memorabilia, né? Então, hoje a gente tem arquivos digitais, né? Que pode transformar e explodir aquilo ali, né? Fazer pequenas sessões de cinema, né? O Guimarães, né? Que é a sua área, né? E a gente sempre fala sobre isso. Ele é tão filmado, né? O Guimarães tem muitos filmes sobre ele, né? Com certeza. Eu acredito mesmo que a gente pode fazer um museu muito mais interativo, um museu como é a Casa dos Bicos, lá do João Guimarães Rosa, em Lisboa, João Guimarães José Saramago, em Lisboa, que também, assim, a gente pode fazer uma coleção de todas as capas de livros do Guimarães que foram traduzidos fora do Brasil, e até as capas também que foram produzidas aqui no Brasil, que é um trabalho também que já tem lá na casa dele, lá em Cordisburgo, mas pode fazer aqui de uma maneira multimídia, muito mais interessante, como você falou. Mas esse envolvimento, mas aí que pé que começou a construir o espaço e o poder público e a população tem que vigiar, ou já está tudo certo? Na verdade, a população tem que vigiar o tempo todo, tem que vigiar, sempre tem que alguém falar, porque e aqui de quem Brasil, é o prédio? O prédio da construtora? Você quer que eu fale o nome? É particular? É de alguém? Não, é de alguém? É de uma construtora e as casas são propriedades privadas. Então você prédio particular e na verdade, saguão, existe ao invés de ter um salão de festa, ter um espaço para o Guimarães. Isso, na verdade... então é um espaço comercial, um espaço, como é que fala isso? Comercial e residencial, né? Residencial, né? Na verdade, é o seguinte, foi um comodato que uma pessoa, uma propriedade privada, uma pessoa, fez com a construtora. Então, a princípio, eles iam construir
3 torres. Os moradores do bairro Santo Antônio falaram: o bairro não comporta mais 3 torres de 7 andares. Então, foi negociando através do tempo como faria isso. Então, construíram uma torre só de 27 andares, que já é muito ali. O trânsito vai ficar insuportável. 27 andares? Oh, mas no Santo Antônio era proibido fazer prédio muito alto? Pois é, mas iam fazer 3, ficou só uma pela negociação entre a prefeitura e o patrimônio. E as casas vão ser todas reformadas e ser vendidas. Vendidas. Então, assim, cabe a quem tem dinheiro comprar as casas. Lógico que a gente vai saber que pode ser compradas para fazer também estabelecimentos comerciais, mas eu acho que, assim, essa casa específica que o Guimarães morou, que era dos avós dele, eu acho que o poder público tem que comprar e transformar no museu. Não vender para pessoas privadas, para o poder público, e o poder público fazer esse museu. E esse museu, eu acho que no futuro vai ser muito interessante, porque também está em construção o Museu da Anistia, que é ali perto. Então, e é muito perto da Savassi, entendeu? Então pode criar um circuito. Onde era a antiga Fafiche, né? O Teatro Universitário da UFMG. Isso. O museu lá também teve parado 3 anos, porque teve uma denúncia e tal, que agora foi comprovado que não existiu. Vi essa semana, tudo perfeitamente dentro dos conformes, né? Do jeito que tem que ser, do jeito que a gente age, né? O Belo Horizontino, de maneira geral, né? Então, eu acredito que vai ser retomado a construção desse Museu da Anistia, e aí vai ficar muito próximo a esse Museu do Guimarães Rosa, essa casa do Guimarães Rosa em Belo Horizonte, que eu acho que é uma referência simbólica. Eu acho que todo mundo tem que saber isso, que ele morou Guimarães Rosa. E nessas pesquisas eu descobri coisas muito interessantes, assim. Numa esquina diametral à casa onde morou Guimarães Rosas, foi a primeira moradia do Franz Weismann, que é um escultor muito também reconhecido aqui no Brasil e mundialmente, assim, escultor. Sim, então, eu vi uma exposição dele em São Paulo agora. Era vizinho do Guimarães. Olha que interessante. Então, eu acho que assim é muito referência simbólica aqui. E assim, a nossa cronologia de luta, na verdade, começou em 2015, mas depois a gente buscou essa história lá atrás. A abertura do processo de tombamento desse quarteirão, inclusive com a casa, foi em 2014. E aí, em 2004, na verdade. 2006 ela foi tombada. Aí, em 2012, os proprietários vendem a casa para essa consultora, que eles tinham um plano de fazer esse empreendimento habitacional com a conservação conjugada das casas. Ou seja, a conservação conjugada as casas poderiam ser salão de hall de visitas, salão de festas, salão de jogos do prédio. Isso foi em 2013, ainda existiam alguns comerciantes que ocupavam alguma das casas, sabe? Na verdade, tinha um restaurante que era uma boate à noite, que ganhou o direito na justiça de usar a casa. Então, esse pessoal usava a casa em 2013. Aí, em 2014, eles começaram a fechar, porque as casas estavam abandonadas e estavam sendo invadidas por moradores de ruas, então essa foi a desculpa para eles fecharem tudo. Então, em 2015, a gente começou esse movimento que antes chamava Salvemos a Casa de Guimarães Rosa em Belo Horizonte. Uma maneira de chamar a atenção da opinião pública que aquela casa específica morou João Guimarães Rosa. E aí, em 2015, a gente conseguiu comprovar, através da reportagem da Daniela Zuppo, pela agenda da Rede Minas, e aí ficou muito mais interessante a luta também, porque a gente conseguiu provar que o Guimarães Rosa, que por enquanto só existia essa placa, mas a gente não tinha nenhuma comprovação. Essa é uma comprovação que ele realmente morou lá. Então, desde 2015, a gente tem feito algumas intervenções lá. Em 2016, esse último estabelecimento que tinha mandato judicial para ainda usar o imóvel saiu.
E aí, em 2016, a gente fez alguns eventos também fora aqui de Minas. A gente participou da festa do Manuelzão lá em André-Xê, Três Marias, Cordesburgo. E em 2017 também a gente fez um lambe enorme e pregou no tapume o rosto do Guimarães Rosa. A gente fez essa intervenção de pegar o rosto dele com um lambe, uma foto enorme, e colocamos lá essa foto grande do Guimarães Rosa lá. E a gente, todo aniversário dele, a gente vai lá, leva um bolo, canta parabéns. Algumas vezes a gente já exibiu filmes e tal. E em 2017 a gente também foi em Paracatu, na Unimontes, aí através do Fábio brasileiro, esse rapaz que eu já te falei, que a gente está junto nessa luta, que ele faz doutorado em cima do Guimarães Rosa. E aí, em 2019, o ano passado, a gente foi convidado para ir num evento internacional chamado sobre Museu e Espaços de Memórias na cidade de Guimarães. Mas a gente não conseguiu levantar fundos para a gente chegar até ir lá em Guimarães e falar sobre esse movimento que a gente tem para salvar essa casa. Então, essa casa, eu acredito que a luta vai ser vitoriosa no final, embora vai demorar muito tempo para chegar até lá. Até restaurar esse imóvel, e aí a gente convenceu o poder público a comprar esse imóvel, e aí ver quem que vai gerir esse imóvel. Mas era que o fato de ser um imóvel particular, eu não sei como é que são essas leis de fato, mas posso arriscar alguma coisa no sentido de, sei lá, um desconto no IPTU, ou não pagar IPTU, que tem algum vínculo com o Estado de certa forma, né, uma certa proteção, né? Eu acho que isso deve ser super possível, acho que a nossa prefeitura, né, anda em boas mãos, né, com o Alexandre Calil, acho que ele é muito sensível, né, para as políticas culturais e do povo, da cidade, assim eu acredito, a gente tem que sempre vigiar, porque a gente não é um ideólogo idiota, né, então ele tem demonstrado isso, eu acho que é a hora de pensar essas coisas todas mesmo, né. Com certeza, eu acho que é isso mesmo, o caminho é esse, vai ser muito importante para a memória da cidade, para a memória do escritor que ele foi, do homem que ele foi, e vai ser uma passagem da vida dele que é muito importante para a vida dele, que ele vai sair só depois de casar. Ou seja, as memórias todas dele da juventude estão nessa casa. Então, eu acho muito importante, assim, a gente tentar defender essa memória, como a Vilma falou muito bem na reportagem, as pessoas vão embora, mas os lugares onde essas pessoas existiram, passaram, né? coexistiram, passaram, ainda podem ficar, né? Então, eu acho assim, interessante mesmo lutar por isso. A gente aqui no Brasil, a gente tem várias lutas, essa é mais uma luta da cidade, que eu acho que a cidade tinha mesmo que encampar, assim, porque o Guimarães Rosa não me pertence, não pertence a ninguém, ele é uma memória de Minas, do Brasil, uma memória mundial, né? Não é qualquer um, né? É. Porque o fato de ser uma casa não é uma casa qualquer também, né? Porque a casa, para um mineiro, uma casa é muito importante, para obras de Guimarães é importante, né? Né? Uma obra memorialística também nesse sentido, né? Uai, bacana. E você estava falando? Termina, por favor, desculpa. Não estava falando, não. Uai, força na luta, então, aí, né, Sávio? E vocês têm uma página no Facebook, é isso? Que é a Casa de Guimarães Rosa, né, em Belo Horizonte. Casa de Guimarães Rosa, em Belo Horizonte. Essa página, tem tudo lá nessa página. A gente sempre, as reportagens todas que já saíram falando do assunto, toda essa cronologia dessa luta está lá, e é uma página ativa, porque a gente também fica de olho nessas referências memorabilísticas no mundo inteiro, entendeu? Tipo, recentemente eu estava vendo a casa onde Clarice morou, lá em Recife, estava também correndo risco de cair, ainda está correndo risco de cair. E eu acho assim, como mineiro, a gente tem muitos escritores bons, né? Ainda bem que a gente tem uma leva de escritores bons assim. A cidade de Belo Horizonte também
abriga assim, uma memória desses escritores bons, que a gente pode falar de Pedro Nava, do Drummond, do Paulo Mendes Campos, né? o Mendes Campos, eu estava Uma... com o Paulo Mendes Campos, o Murilo Rubião, o João Guimarães Rosa, todo mundo. Marcelo Dolabella, né? Marcelo Dolabella, muito bem lembrado, Marcelo Dolabella, e a gente tem, essas pessoas habitaram essa cidade, e é uma cidade que é referência, né, para eles todos, assim, tipo, Minas não saiu de nenhum deles, assim, muitos permaneceram aqui, como Murilo Rubião, também foi um tempo cônsul em Barcelona, mas ele sempre queria morar aqui em Belo Horizonte, e eu acho muito interessante essa forma da gente reverenciar essas pessoas que gostavam Lúcio muito. Cardoso, né? Você devia estar querendo lembrar também, né? Lúcio Cardoso são muitos. São muitos, né? São muitos, muitos, muitos. E de fato, né, Sávio, acho que é importante frisar isso também, porque essa luta sua, ela é também pelo seu gosto pela literatura, né? Eu te conheço o suficiente para dizer o quanto você lê, né? Quanto você tem contato com essas obras, com essa memória da cidade, né? O nosso querido amanuense Belmiro, né? O Ciro dos Anjos. São muitos escritores mesmo que nos ajudam a atravessar essa vida, né? Esse tempo e a gente refletindo coisas do passado, né? Lendo esses livros dos anos 30, 40, 50, e eu acho realmente muito importante. Eu acho que só o fato de trabalhar com literatura hoje em dia, eu já me sinto um ativista, né? As pessoas às vezes me convidam muito para falar de política publicamente. Eu falei, gente, mas eu estou fazendo política o tempo inteiro. Eu acordo fazendo política, né? Porque é a polis, me convida, né? Para essa filia, para essa amizade, para esse discurso, né? Que também é político, e é estética e é político, né? Então, acho que isso não é de esquerda, não é de direita, né? A gente tem uma coisa que é muito maior que a arte. E a gente Com não pode certeza. ceder tão fácil assim e lutar. Eu te parabenizo mesmo, é muito legal, te acompanho aí, essa sua atividade aí nessa do Guimarães, que também coaduna com o movimento que o Maquelli deixou isso bem claro quando ele falou para a gente, que o Guimarães foi um pioneiro no sentido de no Grande Sertão, ele trabalhar com tanta meticulosidade a flora, né? As árvores, o meio ambiente, a água, o rio, as veredas, né? Que são as águas ali, as nascentes do cerrado, né? Então, acho que isso está junto dentro da sua política também, porque você tem um movimento, você poderia falar um pouquinho disso também, para a gente ir se despedindo, desse movimento tão bonito que contagia tanta cidade, né? Que é o movimento aí que eu já nem sei mais o nome, né? Que é o Fica Fixo, que é a árvore, que não sei o quê, mas enfim, não deixe de cortar as árvores, né? Você sempre fotografando árvores cortadas, às vezes eu também já vejo a árvore cortada, todo mundo te manda, porque a gente precisa de vigiar e denunciar, porque a cidade de Belo Horizonte, para quem não sabe, né, ela é pequena, ela já acabou, ela não tem mais para onde ir. Né? Ela vai ali até Vespasiano, ali onde chega no aeroporto, depois ali, Zona Norte, acaba ali no BH Shopping. Né? Então ela é muito circunscrita, de fato. Né? Esses lugares de ocupações têm muito a ver com isso também, né? Porque eram os últimos refúgios, né? Para quem está descamisado, descasado, né? Sem casa, digamos assim. E fala isso para a gente aí, se quiser comentar mais alguma coisa, e mandando um abraço aí para o povo de Belo Horizonte. Eu estou aqui em Moçambique, mas tá tudo bem, porque, na verdade, essa pandemia deu uma horizontalizada, né? Todo mundo mais sozinho mesmo, né? Quem pode, né? E eu, no caso, posso e devo fazer isso, né? Porque eu sou professor e minha universidade aqui também está sem aula desde o dia 20 de março, né? Então, estou aqui em casa e agora a gente começou a fazer esses trabalhos também para fazer esse link com o Brasil, que eu acho que isso agora não vai acabar mais. O nosso diretor ficou muito feliz com isso, dessa possibilidade da gente tá mais fácil de comunicar com o Brasil. Todo mundo abriu essas possibilidades e o Brasil está chegando aqui mais fácil agora e vai chegar mais e mais. Na verdade, então, você falou muito bem, assim, eu acho que ler hoje em dia é um ato político. Ler, comprar livros é um ato político, porque a gente vê que cada vez menos as pessoas leem, né? E eu, assim, com a pandemia, estou lendo cada vez mais, assim. Então, você lembrou vários aí, escritores mineiros, que a gente tem uma paixão, Ciro dos Anjos, que eu esqueci de falar,
que eu ainda pretendo ainda levar para o cinema, o Ciro dos Anjos, que é um escritor muito importante aqui de BH, e eu estou aqui do meu lado aqui com 2 livrinhos do Guimarães, Manuelzão, e uma edição que eu até encadernei aqui do Grandes Sertões Veredas, que eu acho precioso, assim, essa edição com desenhos do Poti e tal. Então, eu acho que ler hoje mesmo é um ato político, como você falou bem. E a gente sempre está em várias lutas mesmo, assim, tem essa luta aqui de BH, que de um tempo para cá, 2015 também, coincidentemente com o Guimarães, aí você vem falar dessa coisa mística do Guimarães, eu acho que o Guimarães ajudou nessa mística também de denunciar mesmo esse desprestígio que o meio ambiente anda tendo nos tempos atuais, né? Que isso não começou agora, eu já percebo desde 2015, quando vieram aqui do lado de casa, cortaram 83 árvores para fazer um estacionamento. Então, para mim, isso foi uma violência muito grande. Sim, a partir daí, eu comecei a ficar antenado nessa coisa de cortar árvores na cidade. E aí eu tenho visto, e como você bem falou, as pessoas me mandam muito, e eu próprio fotografei milhares de árvores cortadas em BH desde então. Então, são lutas que eu acho que são lutas iguais, assim. Como você falou, o Maquelli falou muito bem, o João Guimarães Rosa pensava muito em tudo, assim, sabe? Que tudo é um todo, né? O meio ambiente, o ser humano que está aqui no meio, então tudo é um meio ambiente. E temos a arte aí, a arte para nos tentar deixar em pé, fazer a gente caminhar aí para frente, alertando as próximas gerações dessa importância de se preservar sua memória, se preservar seu meio ambiente, se preservar essas pessoas que são preciosas para a gente, que ainda tem muitos a nos dizer hoje em dia e continuará a dizer muito mais no futuro. Então, essa memória dessas pessoas que passam, que fazem diferença mesmo, né? Que fazem uma obra que eu acredito que vai ser perene, assim, vai ser para todo sempre, assim. Por isso que eu reverencio, agradeço muito a oportunidade de estar falando para Moçambique e para o mundo que existe essa luta aqui em BH, que o Guimarães morou em BH, e a gente vai tentar preservar esse lugar dele em memória da obra que ele deixou, e para o bem da cidade, para o bem do Brasil, para o bem, né, dessa memória mundial. Sim, sim. Ele fez medicina, né, em Belo Horizonte, né? E foi em Belo Horizonte mesmo, né? Foi em Belo Horizonte. Fez farmácia e ele fez medicina. É. Então, sabe? Então, muito obrigado. Queria lembrar, né, que a gente esse ano aqui no Centro Cultural e de Moçambique, a gente tinha planejado trabalhar bastante com cinema esse ano, com audiovisual, que precisa expandir, né, mais e mais com as novas tecnologias em Moçambique, né, e eu sei das suas contribuições, né, para oficina para jovens, né, você passa cinema em hospital, vai para a periferia, sempre trabalhando com audiovisual. Então, acho que você é um perfil que caberia muito bem aqui para esse incentivo, sobretudo também pelos seus filmes, né, que eu conheço todos. E a gente, inclusive, solicitou, né, a embaixada para que você viesse dar uma oficina, quer dizer, você estaria aqui com a gente agora, nesse 27 de junho, né, se tudo desse certo, para dar essas oficinas e também participar ao vivo desse Dia Guimarães Rosa. Então, agradeço a gente ter participado virtualmente e vamos ver se no futuro, né, que se tem essa possibilidade mesmo para você vir, para a gente avançar nisso e ajudar a disseminar, né, a semente que a gente acredita aí no mundo, né? É isso aí. Oxalá. Sai do couro, vai pra frente. Sai da pedra, vai espalhando, vai